Fala, galerinha, beleza? Nós já estudamos os conceitos e propriedades de módulo, já vimos função modular. Eu vou comentar aqui a resolução de alguns exercícios de gráfico de função modular e aí em seguida vamos iniciar o tópico equação modular. Então eu vou iniciar pela letra G, letra Golf, do exercício 8, que está na página 246 do livro didático. Antes, uma ressalva. O livro aí chama de função aquilo que é apenas uma expressão. Então, a gente tem que recordar que a expressão por si só não é uma função. Para a gente falar em função, a gente tem que mencionar vários componentes. O nome da função, o seu domínio, contradomínio, e aí, por último, a sentença ou a lei dessa função. Tá bom? Então, vejamos aí a questão 8, letra Golf. Nós temos a função h, que eu vou considerar com domínio e contradomínio iguais ao conjunto dos números reais, e a sentença dessa função é dada por h de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 2x menos 8, e aí fora do módulo eu ainda tenho mais 2. Então, veja, uma função modular, e aí eu tenho uma composição aqui de expressões. Eu tenho um módulo de uma expressão que define uma função quadrática, e fora do módulo eu ainda tenho essa adição, certo? Vamos recordar que na aula sobre função modular, eu comentei que há basicamente dois procedimentos para a gente esboçar o gráfico da função. Um desses procedimentos é apresentado no livro didático, que é aquele procedimento de considerar os intervalos de x para os quais o módulo da expressão resulta na própria expressão, ou então no oposto dessa expressão. E aí o que o autor faz é considerar, ou melhor, é reescrever a função modular como uma função definida por mais de uma sentença, certo? Agora, qual é o outro procedimento que eu mencionei e é o que eu vou usar aqui? É a gente começar determinando o zero da expressão que aparece dentro do módulo, né? Insisto, não é o zero da função, não é o zero da função h, é o valor de x que anula a expressão que aparece dentro do módulo. Pois bem, se eu fizer a expressão que aparece dentro do módulo, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero, eu vou encontrar dois valores de x. Esse aqui é uma equação do segundo grau, o discriminante dessa equação é positivo, e, portanto, nós vamos ter duas raízes reais distintas. De fato, eu nem vou usar a fórmula aqui, eu vou usar um outro método que vocês aprenderam no ensino fundamental, que é o método da soma e produto, a soma das raízes. Nesse caso aqui é 2, né? Menos b sobre a. Os coeficientes desse polinômio são 1, menos 2 e menos 8. Menos b sobre a vai dar 2. O produto das raízes é a razão entre os coeficientes c e a. Pois bem, c sobre a, ou seja, menos 8 sobre 1, vai dar menos 8. Agora eu penso, quais são os dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 8? Dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 8. E aí você vai mentalizando, até atingir a iluminação. E aí quando atingir a iluminação, você vai encontrar estes dois valores de x. Quem são os dois números reais que se eu somar dá 2 e que se eu multiplicar dá menos 8? São 4 e menos 2, ou menos 2 e 4, a ordem não importa, né? Claro que você poderia usar a fórmula calculando o discriminante, né? B ao quadrado, menos 4ac, etc. E depois substituir naquela expressão, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que você ia chegar a esses dois resultados. Tá bom? Menos 2 e 4, portanto, são os valores de x que anulam o módulo. Não são os zeros da função, insisto, são os valores de x que anulam o módulo. Por que eu estou interessado nestes valores? Porque eles vão ser os nossos pontos de referência para traçar o gráfico da função h, né? São os divisores de águas, tá bom? São os nossos parâmetros aí para a gente poder esboçar o gráfico dessa função, tá bom? Então vamos ver como é que vai ficar. Eu vou marcar, então, estes dois valores de x, né? Menos 2
e 4. Eu já sei que esses dois valores de x anulam o módulo, certo? De modo que, se eu calcular as respectivas imagens pela função h, o que eu vou encontrar? Ora, h de menos 2, a imagem de menos 2 pela função h, vai ser igual à imagem do número 4. Por que vai ser igual? Porque ambos anulam o módulo, né? E só vai sobrar o quê? 0 mais 2, ou seja, 2. Então, ambos estes valores, né, menos 2 e 4, têm a mesma imagem. Essa imagem é 2. Tá bom? Que eu vou localizar aqui, eu vou usar no eixo Y, por uma questão de conveniência, a gente já vai ver o motivo daqui a pouco, eu vou usar uma escala diferente da que eu estou usando no eixo X, tá bom? Não há problema. Então, eu vou marcar o 2 aqui, ó. Então, o que significa? Dizer que 2 é a imagem de menos 2 e que 2 é a imagem do número 4. Significa dizer que os pontos correspondentes no gráfico da função h são, por um lado, menos 2 e 2, ou seja, x igual a menos 2 e y igual a 2. E outro ponto vai ser o ponto de coordenadas 4 e 2, né? Ou seja, x igual a 4 e y igual a 2. Então, eu vou localizar esses pontos aqui no plano cartesiano para, posteriormente, esboçar o gráfico da função h. Então, como é que vai ficar? Então, eu tenho os pontos de coordenadas menos 2 e 2. Este ponto aqui. Eu tenho o ponto de coordenadas 4 e 2, este outro ponto aqui. Outro detalhe que eu mencionei na aula de função modular é que, quando envolve uma expressão quadrática, né, a gente tem que ter em mente o gráfico de uma função quadrática, que é uma parábola, né? De fato, o gráfico aqui não vai ser uma parábola, mas vai ser algo que parte de uma parábola. E é por isso que, a partir destes dois pontos que eu disse que são a nossa referência, eu vou determinar o vértice. Ora, o x do vértice encontra-se no centro, no meio das raízes, né? Está no centro entre as raízes. Ora, qual é o ponto médio? Qual é a média destes dois números? Menos 2 e 4. Qual é? Basta somar esses dois números e dividir por 2, certo? A soma do número 4 com menos 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Ou seja, é o x igual a 1 que vai me fornecer o vértice do gráfico, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a imagem de 1. Então, a imagem de 1... A imagem de menos 2 e 4 não é zero? Ele não quer entender por que a imagem é 2. Olha, a imagem pela função h, tanto de menos 2 quanto do número 4, é igual a 2 e não zero, por quê? Estes valores são os valores, por isso eu fui insistente nesse ponto, né? São os valores que anulam o módulo, e não a função h. Não são zeros de h, são zeros do módulo. Se eu substituir o x por menos 2, ou se eu substituir o x por 4, eu vou anular o módulo. Então, vai ficar módulo de 0 mais 2. E 0 mais 2 resulta em 2. É por isso que a imagem destes valores, pela função h, é 2 e não 0. Ok? Então, prosseguindo aqui, eu vou calcular agora a imagem do número 1. Para calcular a imagem de 1 pela função h, eu preciso substituir x por 1, certo? Então, vamos fazer um cálculo mental aqui. Inclusive, lá no Mais Temática, eu coloquei vídeos que dão dicas práticas, né? Dicas muito simples de como efetuar alguns cálculos sem ter que recorrer à calculadora. Vamos fazer isso aqui, ó. Substituindo x por 1. 1 ao quadrado dá 1 mesmo. 2 vezes 1 dá 2. Então, 1 menos 2 dá menos 1, certo? Agora, menos 1 com menos 8, menos 9. E qual é o módulo de menos 9? O módulo de menos 9 é 9. Se eu somar 9 com 2, eu vou encontrar 11. Então, a imagem de 1 pela função h é 11. Ou seja,
Eu acabei de determinar um outro ponto do gráfico da função h, né? Dizer que 11 é a imagem de 1 é dizer que o ponto de coordenadas 1 e 11, né? Por isso eu usei uma escala diferente aqui, ó, no eixo y, senão ia ter que sair do quadro, tá? Então, o ponto de coordenadas 1 e 11 é um dos pontos do gráfico da função h. E, de fato, não é um ponto qualquer, não é um ponto arbitrário, é um ponto muito útil aqui, porque eu sei que ele corresponde ao vértice, né, da parábola, tá? Deixa eu corrigir um detalhe aqui, que eu marquei o 4 aqui, mas, na verdade, deixa eu me corrigir isso aqui, porque senão eu vou usar uma escala diferente no próprio eixo x, né? Aí não dá. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, na verdade, este ponto está aqui, e então o ponto é aqui, ó. Pronto, agora sim. Senão não ia ficar simétrico. Tudo bem? Então, só corrigir ali os valores no eixo x, né? Eu estava usando aqui 2 quadradinhos para uma unidade, tá? Enquanto que no eixo y eu uso um quadradinho para cada unidade. Então, beleza. Então, quais 3 pontos que nós marcamos a priori aí no plano cartesiano para esboçar o gráfico de H? Os pontos de coordenadas menos 2 e 2, 4 e 2, e além disso, o ponto de coordenadas 1 e 11. Como eu disse, este ponto que está aqui não é um ponto qualquer do gráfico, eu sei que ele corresponde ao vértice, né? Então, com isso... outra coisa, antes ainda de esboçar essa parte da parábola, né? Essa parte da parábola, eu posso determinar o valor de y, onde o gráfico vai intersectar este eixo. Ora, qual é o valor de y onde o gráfico corta o eixo das ordenadas? É a imagem de zero. Por quê? Porque todos os pontos que estão sobre o eixo y têm x, né? Tem primeira coordenada nula. Pois bem, se eu substituir o x por zero, o que eu vou obter? Vai anular aqui também, vai ficar apenas um módulo de menos 8, que é 8, que eu vou ter que somar com 2. Ou seja, a imagem de zero é 10. Então, esse 10 é o valor de y, aqui ó, 10. Aqui ó, o 10. Este 10 é o valor de y, onde o gráfico vai intersectar o eixo das ordenadas, tá? Então, isso aqui me ajuda também, né, a esboçar melhor o gráfico da função h. Então, eu vou fazer o seguinte, por enquanto, eu vou traçar apenas a parte que liga estes 2 pontos com o vértice, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, eu sei que tem que passar aqui, ó, pelo 10 e vai até este ponto aqui. Bom, por simetria, né, basta espelhar essa curva do lado direito, tá bom? E eu vou ter isso. Agora, o que será que acontece antes de menos 2 e após o número 4? O que será que acontece antes do menos 2 e após o 4? Ora, o que acontece é o seguinte. Lembre-se de que menos 2 e 4 são os valores de x que anulam um módulo. Isso significa o seguinte. Para qualquer outro número, né? Ou seja, para qualquer valor de x menor do que menos 2 e para qualquer valor de x maior do que 4, o resultado dessa expressão será diferente de zero. Se será diferente de zero, então o módulo deste número será positivo. Ora, se eu tenho um número positivo somado com 2, então vai dar um número ainda maior. Então isso significa que, à medida que eu me afasto tanto do menos 2 quanto do 4, este módulo cresce, aumenta, e está somado com 2. Dizer que cresce é dizer que ele é ilimitado, tá? Tanto ilimitado superiormente, tá? Não vai ter um ponto máximo. Ele é ilimitado tanto à direita quanto à esquerda, tá? Então, essas partes do gráfico serão ilimitadas. A única parte do gráfico que é limitada é a parte compreendida entre menos 2 e 4. Temos uma dúvida aí? Sim, é porque eu estou na dúvida. Por que a imagem de 1, quer saber de onde que veio, que é o y inverso, né?
O 1 é o x do vértice. De onde eu tirei esse 1? Né? Como eu falei, a gente fez esse cálculo para obter o vértice. Né? Aqui é o vértice. Ora, o x do vértice está no meio entre estes dois números que a gente usou como referência, o menos 2 e 4. Como é que eu encontro o número que está no meio? Basta fazer a média aritmética entre estes números, que é o quê? Somá-los e dividir por 2. Então, de onde eu tirei o 1, né? Eu fiz o 4 menos 2, então eu estou somando este 4 com esse menos 2 e dividir por 2. 4 menos 2 dá 2, sobre 2 dá 1. Então, este aqui é o x do vértice que a gente usou aqui, ó, para determinar o y do vértice, tá bom? Beleza. Então, aí está o gráfico da função h. Insisto aqui, a função não é h de x. H de x é apenas a expressão que define a sentença dessa função. A função é h, cujo domínio é R, cujo contradomínio também é R, e cuja lei ou sentença é essa expressão que envolve módulo, tá bom? Vamos ver agora como é que fica o gráfico da função f que aparece na letra H deste mesmo exercício 8. Eu não coloquei aqui, isso aqui está tudo na página 246 do livro didático, tá bom? Muito bem. Lembrando aí, aluno, qualquer dúvida que você tiver, você deve postar no chat do AVA ou então usar o nosso fórum. E a nossa equipe está à disposição aí para esclarecer quaisquer dúvidas, beleza? Outra coisa, quero aproveitar aqui para fazer um convite. Se você tem aí um irmão que está no 6º ou 7º ano do ensino fundamental aqui do Colégio Militar, né, incentive-o a participar de um programa de leitura, né, chamado Lendo em Família. Então, os alunos do 6º e 7º ano já foram comunicados sobre esse programa, e eu insisto, né, vá lá, dê esse incentivo aí para o seu irmão participar, fale aí com seus pais, né, para, quem sabe, negociar aí um doce, né, alguma recompensa aí para ele participar. Vale a pena, tá bom? Então, projeto Lendo em Família, para 6º e 7º anos do ensino fundamental. Beleza, então vamos ver a função f que aparece na letra... Professor, você não poderia só construir o gráfico olhando só para a parte de dentro do módulo e depois substituir o gráfico em 2 unidades? Poderia. Como eu comentei, o livro ele apresenta um outro procedimento para a construção do gráfico. Ele analisa os intervalos de x para os quais o módulo da expressão resulta na própria expressão ou no oposto dessa expressão. Então, ele reescreve a função como sendo uma função definida por mais de uma sentença. E aí ele esboça os gráficos correspondentes a cada uma das sentenças e depois faz a junção. Então, eu estou apresentando aqui um método diferente para que você tenha mais de uma forma para resolver, beleza? Ah, é o Miguel, né? Muito bem. Está estudando, né, Miguel? Acompanhando as lives. Pessoal, material lá no bloco da sequência didática meia dúzia, né? Eu estou comentando a resolução de alguns exercícios do livro, mas outros exercícios, em breve, nós vamos postar a solução em PDF, tá bom? Então, os exercícios cuja resolução eu não comentar nas lives, serão apresentados neste PDF, tá? Então, vamos lá. Então, conforme eu disse, a letra H da questão 8, função f. Função f, de novo, com domínio e contradomínio iguais ao conjunto dos números reais, e agora a sentença dessa função é 2 menos módulo de 2x menos 4. Mais simples, porque agora a gente vai trabalhar com uma expressão do primeiro grau, tá? Então a gente só vai precisar de um ponto de referência para esboçar o gráfico, diferente do caso, né, da função modular que envolve uma expressão quadrática, que a gente precisa determinar 2 pontos de referência, né? E aí traçar as partes do gráfico correspondentes, né? Antes do primeiro ponto de referência, entre os 2 pontos de referência e após o segundo ponto de referência. Aqui no caso, envolve apenas uma função do primeiro grau, então teria apenas um ponto de referência. Então eu vou seguir a mesma ideia. Qual é a mesma ideia? Insisto, eu não vou calcular aqui o zero dessa função. Não é o zero de f. Eu vou calcular o zero
do módulo, ou seja, o valor de x que anula este módulo. Então, quanto deve valer x para que este módulo seja igual a zero? Ora, o módulo de um número só é zero quando este número é o próprio zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a expressão 2x menos 4 igual a zero e vou encontrar x igual a 2. Esse x igual a 2 não é zero da função f. É o valor de x que anula o módulo. Então, o 2 vai ser o nosso valor de referência para traçar o gráfico da função f. Tá? Eu vou apagar aqui o gráfico da função h, que nós havíamos esboçado anteriormente. Tá? Então, é o x que é igual a 2, que será o nosso valor de referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a imagem dele, né? Então, para x igual a 2, eu vou ter qual imagem? Não, perdão, que agora o nome da função é f, né? Confundindo aí com a letra do item. Então, qual é a imagem de 2 pela função f? Basta substituir o x por 2. Mas eu já sei que esse valor de x é aquele que anula o módulo. Então, não vou perder tempo substituindo aqui, tá? Então, eu já sei que aqui vai dar 0, então vai ficar 2 menos 0. E 2 menos 0 dá 2 mesmo. Ou seja, eu acabei de verificar aqui que a imagem do número 2 pela função f é o próprio 2. Isso corresponde a qual ponto do plano cartesiano? O ponto de coordenadas x igual a 2 e y também igual a 2, que eu vou localizar aqui no plano cartesiano. Então, aqui está o ponto de coordenadas 2 e 2. Como eu disse, os valores aqui no eixo y estão numa escala diferente dos valores no eixo x, tá? Mas tudo bem, não há problema. E agora, o que eu faço? E agora eu faço o seguinte, para terminar, basta realizar mais 2 cálculos. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um valor de x antes do 2 e um valor de x após o 2. Vou calcular as respectivas imagens para traçar as semirretas correspondentes. Lembre-se de que nesse caso aqui, o gráfico da função modular será uma junção de 2 semirretas que vão ter, né, este ponto em comum. Qual é o ponto de comum? As suas extremidades. Lembre-se que uma semirreta ela é ilimitada num sentido, porém limitada em outro, tá bom? Então, a extremidade de uma semirreta coincidirá com a extremidade da outra. Em outras palavras, onde a primeira termina, a outra começa, tá? Então, ó, eu vou escolher um valor de x, né? Você é livre, né? Liberdade. Você é livre para escolher os valores de x que você quiser. Por conveniência, o valor de x menor do que 2 que eu vou escolher vai ser o zero. Por que é conveniente escolher o zero? Porque aí eu já vejo onde é que vai cortar o eixo y. Né? Lembre-se de que os pontos sobre o eixo y são aqueles que têm primeira coordenada igual a zero. É por isso que eu vou escolher o x igual a zero. Se eu substituir o x por zero, né? Então vamos escrever essa conta aqui, ó. Quem é a imagem do zero? Se eu substituir o x por zero, vai anular este termo, vai ficar módulo do número menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Então eu vou ter que fazer 2 menos 4 e 2 menos 4 dá menos 2. O que significa dizer que menos 2 é a imagem de zero pela função f? Significa dizer que o ponto de coordenadas 0 e menos 2 pertence ao gráfico de f. E eu vou identificar este ponto aqui no plano cartesiano. Aqui, ó, menos 2. Tá bom? Então, eu já tenho aí condições de traçar uma das semirretas. Ok? Agora, para a outra semirreta, eu vou escolher um valor de x depois, né? Depois do 2, um valor de x maior do que 2, e vou determinar a sua imagem. Tá? Eu vou escolher, por exemplo, x igual a 3, por exemplo. Tá? Então, vou calcular a imagem do número 3. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá meia dúzia. Meia dúzia menos 4 dá 2. O módulo de 2 é 2. Então, vai ficar 2 menos 2, que dá 0. Ou seja, a imagem de 3 é 0. Repare, o 3 é 0 da função f. O 3 é 0 da função f. O 3 é um valor de x que anula a função f. Isso aqui me fornece qual ponto do plano cartesiano? O ponto de coordenadas x igual a 3 e y igual a 0, que eu vou identificar aqui, ó. Aqui está. O ponto de coordenadas 3 e 0. X igual a 3 e y igual a 0. Onde y igual a 0, a gente está sobre o eixo x, tá bom? Pronto, agora basta traçar as semirretas para
obter o gráfico da função f. Então, eu vou ter uma semirreta aqui, ó, que tem como extremidade o ponto de coordenadas 2 e 2, e é ilimitada, é ilimitada à esquerda. Então, eu tenho essa semirreta, né? Este ponto é extremidade, o ponto de coordenadas 2 e 2. Olha aqui, ó, ela corta o eixo y no ponto de ordenadas menos 2, e a outra semirreta, ela começa neste ponto e será ilimitada à direita. A semirreta que passa pelo ponto de coordenadas 2 e 2 e o ponto de coordenadas 3 e 0. Tá bom? Então, este é o gráfico da função f que aparece na letra H do item 8 aí da página 246. Tá bom? Então, há dúvidas sobre estes exercícios? Ok. Tá bom? Então, vamos agora iniciar o assunto da live de hoje, que é equação modular. Equação modular. Para isso, eu vou comentar alguns exemplos e já vou, se o tempo permitir, comentar a solução de alguns exercícios que aparecem aí no livro didático. Beleza? Então, vamos lá. Na verdade, para resolver uma equação modular, o que a gente precisa é, basicamente, aplicar o conceito, a definição de módulo. Né? Qual a definição básica de módulo? A definição básica de módulo é que o módulo de um número é ele mesmo, caso ele seja não negativo, ou então é o oposto dele, caso ele seja negativo. Então, o módulo de um número é ele próprio, se ele for não negativo, mas será o seu oposto caso ele seja negativo, certo? Então, por exemplo, né, vamos considerar este primeiro exemplo aqui, ó. Se eu tiver o módulo de 3x mais 2 igual a 7, módulo de 3x mais 2 igual a 7, qual é o conjunto solução dessa equação? Lembrando que quando eu falo em conjunto solução, o problema não acaba quando eu determino o valor de x. Eu tenho que escrever S igual, abra a chave, e lá eu coloco o valor de x encontrado, certo? Em todos os exemplos e exercícios que eu vou comentar aqui, vamos considerar como conjunto universo o conjunto dos números reais, tá bom? Vamos considerar, então, né, o conjunto mais amplo aí para a gente resolver cada uma das equações. Ah, 7 e 1? Sei não, hein, Leonardo? Vamos ver aqui, ó. O que acontece? O módulo de 3x mais 2, partindo da própria definição de módulo, né? O módulo de 3x mais 2 é igual ao próprio 3x mais 2, caso essa expressão seja não negativa, ou então... perdão, deixa eu voltar aqui. Se eu tenho um módulo de uma expressão igual a 7, o que significa? Significa que essa expressão das duas, uma. Ou vale o próprio 7, ou vale menos 7. Tá bom? A expressão que está dentro do módulo. Tá bom? Se eu tenho um módulo igual a 7, é porque a expressão que aparece dentro do módulo ou resulta no próprio número 7 ou no seu oposto, tá bom? Quais são os números cujo módulo dá 7? São estes dois, 7 menos 7. Então, eu tenho que, na verdade, resolver duas equações, tá? Se eu resolver a primeira, olha só, 3x mais 2 igual a 7. Eu vou passar o 2 subtraindo, eu vou ficar com 3x igual a 5 e eu vou passar o 3 dividindo. Lembre-se de que a gente não inverte o sinal, o que a gente inverte é a operação. Eu não vou passar esse 3 para lá como menos 3, porque o 3 aqui está multiplicando, então eu simplesmente passo dividindo e eu vou obter, então, x igual a 5/3. Por outro lado, a equação 3x mais 2 igual a menos 7 implica 3x igual a... Se eu passar agora o 2 subtraindo, menos 7 menos 2, menos 9. E passando agora o 3 dividindo, eu encontro x igual a menos 3. Opa, Leonardo, olha, ainda bem que ainda não é
A avaliação valendo, né? Por falar em avaliação, nesta quarta-feira, dia 10 de junho, das 13h30 às 14 horas, a nossa avaliação bônus, que vai abranger justamente em um dos seus itens, equação modular. Então, já está lá descrito, dentro do bloco da sequência didática meia dúzia, essa avaliação bônus valendo 0,3, que será acrescido na média DAP, tá bom? Então, os tópicos serão conceitos e propriedades de módulo e também equação modular. Como eu disse, se eu quero a solução da equação, o exercício não acaba aqui. O que eu tenho que escrever? Conjunto, solução. E aí, para conjunto, para representar o conjunto, a gente usa chaves, e entre as chaves, então, eu coloco os valores de x obtidos, que no caso são, não importa a ordem, tá, pessoal? Eu não tenho que colocar em ordem crescente, nada disso. Tanto faz eu escrever menos 3 e 5/3, como escrever 5/3, vírgula, menos 3. Dá na mesma, tá? Então, esta é a solução dessa equação modular. Uma vantagem aqui, que na verdade é uma vantagem de qualquer equação. Após resolver, eu posso verificar se os valores encontrados efetivamente resolvem a equação. Dizer que resolve a equação é dizer que satisfazem a igualdade. Então, você pode, né, como um exercício complementar, substituir o x por menos 3, para ver como é que vai ficar essa expressão. Depois, substituir o x por 5/3 e verificar também, tá? Como é que vai ficar essa expressão, beleza? Então, aí um primeiro exemplo de equação modular. Vejamos um segundo exemplo. Vejamos um segundo exemplo. Um exemplo agora um pouco mais interessante, que é o seguinte. Módulo de x mais 3 igual ao módulo de 2x menos 4. Beleza. O que vai acontecer? Agora eu não posso simplesmente escrever que x mais 3 é igual a mais ou menos essa expressão. Antes eu tenho que fazer aqui, eu tenho que analisar aqui uma condição que é a seguinte. Lembre-se de que o módulo nunca resulta em um número negativo. O módulo nunca resulta em um número negativo. De modo que essa expressão que aparece aqui no segundo membro não pode ser negativa. E essa expressão envolve x. Então, eu não posso simplesmente sair resolvendo essa equação, como eu fiz no exemplo 1, porque, eventualmente, o valor de x que eu encontrar pode tornar este segundo membro negativo, que é inconsistente com a definição de módulo. Para você entender, por exemplo, se eu tivesse a seguinte equação modular, módulo de 2x menos 5 igual a menos 1. Eu não preciso fazer conta nenhuma para concluir que a solução aqui, dessa equação é vazia. Por que a solução é vazia? Não existe nenhum valor real que, se eu substituir no lugar de x, vai fazer com que esse módulo dê negativo. Por uma razão muito simples, um módulo, né, de qualquer valor de y que seja é não negativo, né? Então, para todo y real, o módulo de y é não negativo. É impossível ter módulo de alguma coisa igual a menos 1. Então, nem precisaria, né, suar a camisa aqui para concluir que a solução, neste caso aqui, seria vazia, tá? Então, é por isso, né, feita essa observação, que antes de começar a fazer as manipulações algébricas, eu vou colocar essa restrição. Qual a restrição? Essa expressão que aqui está tem que ser, no mínimo, 0. Tem que ser no mínimo 0. Não pode ser negativo, tá? Ora, impor essa condição equivale a quê? Né? Como é que eu isolo o x aqui? Eu vou ter 2x, então, maior do que ou igual a 4, e finalmente, passando 2 dividindo, eu vou ter o x maior do que ou igual a 2. Então, essa condição aqui terá que ser levada em conta lá no final, quando eu obtiver os valores de x. Então, por exemplo, se lá no final eu encontrar x igual a 5, beleza, o 5 vai entrar no conjunto de solução, porque ele atende a essa condição. Ele é maior do que ou igual a 2, beleza? Mas se lá no final eu encontrar, por exemplo, x igual a 1, esse 1 eu vou ter que descartar. Ele não poderá entrar no conjunto de solução, porque ele não atende a essa restrição. Tá bom? Então vamos lá.
Vamos fazer tal como no primeiro exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou separar em dois casos. Então, se o módulo de x mais 3 é igual a essa expressão, das duas, uma. Ou x mais 3 é igual a esta expressão, ou esse x mais 3 é igual ao oposto dessa expressão. E o oposto dessa expressão é menos 2x mais 4. Então, eu tenho que resolver as duas equações, tá bom? Então, vamos resolver a primeira. Resolvendo a primeira, ó, se eu passo o x para o segundo membro subtraindo, eu vou ter x. Se eu mudo de membro menos 4, ele passa somando, vai ficar 3 mais 4, que é 7. Beleza, já tem um dos valores. Lá no final eu verifico se esse valor é não compatível com a primeira restrição que a gente escreveu. Vamos resolver a segunda equação. Na segunda equação eu vou obter o seguinte, ó. Mudando de membro menos 2x, ele vai passar somando. X mais 2x eu vou ter 3x. Beleza. Por outro lado, passando o 3 do primeiro para o segundo membro, ele vai subtraindo, e 4 menos 3 dá 1. Então, com isso eu obtenho x igual a 1/3. Beleza, então, a priori, eu tenho duas possibilidades para x, mas eu tenho que verificar, lembre-se, se estes valores que eu encontrei atendem ou não à condição inicial. Qual é a condição inicial? De que x seja no mínimo 2. Ora, o 7, ele atende essa condição? Sim, o 7 atende essa condição porque o 7 é maior do que 2. E 1/3? 1/3 não. 1/3 é menor do que 2. Se 1/3 é menor do que 2, então este 1/3 aqui, ó, não pode entrar no conjunto solução, de modo que o conjunto solução dessa equação modular não terá essas duas possibilidades, mas apenas uma. Então, conjunto solução será um conjunto unitário. E qual é o elemento desse conjunto? Apenas o número 7. Beleza? Ah, ótimo. Muito bom. Participem aí, pessoal, né? Aproveitem aí, né, que o chat está disponível para a interação de vocês. E mesmo após a live, né, depois, né, se você revir o vídeo e tiver alguma dúvida, basta postar no chat ou então no nosso fórum, tá bom? Vamos ver um terceiro e último exemplo, antes de comentar alguns exercícios do livro. Então, vejamos um terceiro exemplo agora, envolvendo uma expressão do segundo grau. Tá? Beleza. Beleza. Então, pessoal, olha, essa avaliação bônus não é obrigatória, mas não deixe de fazê-la, né? Não perca a oportunidade de... Não, mas é só 0,3. A gente pode atribuir até um ponto de bônus ao longo do trimestre. Essa primeira vai valer 0,3. Nós vamos ter outras duas que vão fechar este um ponto do trimestre, tá bom? Pode fazer toda a diferença lá no final do ano letivo. Vejamos um terceiro exemplo. Eu tenho aqui, ó, módulo de x ao quadrado menos x igual a menos x menos 3. Beleza? Eu tenho isso aqui. Tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Tal como no segundo exemplo, antes de começar a fazer operações algébricas para obter valor de x, eu vou impor aquela condição. Qual é a condição? A condição de que essa expressão que aparece aqui, ó, no segundo membro, não pode ser negativa, ou seja, ela é maior do que ou igual a 0. Tá? Ela é no mínimo 0. Beleza, se eu resolver essa desigualdade, o que eu vou obter? Ó? Eu passo o x para o outro membro, vai ficar x menor do que ou igual a menos 3. Tá bom? Basta ler sob um outro ponto de vista. Passa esse x para lá, aí eu estou vendo ó, que x é menor do que ou igual a menos 3. Tá bom? Não importa a ordem na qual eu escrevo. Então, essa condição eu terei que ter em mente lá no final, quando eu tiver que escrever o conjunto solução. Tá? Beleza, agora vamos fazer da mesma forma que procedemos nos exemplos anteriores. Vou separar em dois casos. Quais dois casos? Das duas, uma. Ou x ao quadrado menos x é igual ao próprio menos x menos 3, ou então é igual ao oposto dessa expressão. E o oposto dessa expressão é x mais 3. Vamos resolver cada uma dessas duas equações, tá? Que são equações quadráticas, né? E que, portanto, vão fornecer dois valores de x. Repare, no primeiro caso, esse menos x cancela com esse menos x e vai ficar apenas
x ao quadrado igual a menos 3. Aí eu pergunto para você, qual é o número real que é o quadrado da negativo? Não existe. Então, essa primeira equação do segundo grau não tem solução. Então, não existe, né? Não existe x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado igual a menos 3. Tá bom? Beleza. Depois, se eu tiver x ao quadrado menos x igual a x mais 3, se eu trouxer tudo para o primeiro membro, eu vou ficar com x ao quadrado. Aí, ó, menos x vai ficar menos 2x. Tá bom? E trazendo 3 para o primeiro membro, então, menos 3, igual a zero. Você pode calcular o discriminante, né? Usar aquela fórmula para resolver a equação do segundo grau, tal, mas eu vou usar aqui soma e produto. A soma das raízes é menos b sobre a. Então, vai ficar 2. E o produto das raízes é c sobre a. Então, vai ficar menos 3. Quais são os dois valores de x? Né? Deixa eu escrever assim, ó. Quais são os dois valores de x? Que se eu somar vai dar 2, mas que se eu multiplicar vai dar menos 3. Dois números que somados dão 2, multiplicados dão menos 3. Dois números que somados dão 2, multiplicados dão menos 3. Então, você vai mentalizando, até você enxergar, né? Vai vir uma luz aí à sua mente, você vai enxergar que estes dois números são 3 e menos 1. Repare, 3 somado com menos 1 dá 2. E o produto de 3 por menos 1 dá menos 3. Então, eu já posso escrever que o conjunto solução dessa equação é formado pelos números 3 e menos 1? Cuidado, eu tenho que lembrar aqui qual é a condição inicial. Qual era a condição inicial? X tinha que ser, no máximo, menos 3. Tinha que estar do menos 3 para trás. Só que o 3 é maior do que menos 3. 3 é maior do que menos 3. Então está fora, não cumpre a condição. Mas o menos 1 também, o menos 1 está à direita do menos 3. Eita, o menos 1 também é maior do que menos 3. Ou seja, nenhum destes dois valores de x que a gente acabou de encontrar satisfazem a equação. Então o que eu vou colocar aqui dentro do conjunto de solução? Nada. Conjunto vazio, que eu posso representar como as chaves sem nada dentro, ou usar a letra grega maiúscula φ para representá-lo. Beleza? Pessoal, eu vou pedir o seguinte, com base nestes 3 exemplos, resolvam lá na página 251, tá? Eu vou indicar aqui, ó, página 251 do livro didático, página 251, resolvam pelo menos os exercícios 14 e 16, tá? O exercício 16, ele tem 3 itens, tá? Alfa, Bravo e Charlie. Então, resolva pelo menos estes 4 exercícios, tá? O exercício 14 e os 3 itens do exercício 16, beleza? E eu vou iniciar a próxima live comentando a solução deste exercício. Lembrando que os outros exercícios do livro didático terão a sua solução postada em PDF no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tá bom, pessoal? Reforço mais uma vez a importância aí, não é a obrigatoriedade, mas a importância aí dessa avaliação bônus que será aberta no ambiente virtual nesta quarta, 10 de junho, às 13h30. Às 14 horas, fecha o questionário. Então, se você só acessar lá pelas 13h50, você só vai ter 10 minutos para fazer. Tá bom? É isso aí, pessoal! Até a próxima! Uhul! Pessoal, bons estudos. Agradeço aí a participação especial do nosso convidado e nos vemos em breve. Até lá!